Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Que saudade de estar aqui com vocês. Mais uma vez estamos juntinhos aqui na nossa aula, na TV. Espero que todos estejam bem, com saúde. Não somente vocês, mas toda a família de vocês. Lembrando sempre, né, gente? Vamos manter sempre os nossos protocolos de saúde, segurança, higienização, porque a gente precisa se proteger nesses tempos que estamos vivendo, não é? Então, estamos aqui novamente e eu tenho uma novidade para você. Toda sexta-feira estaremos juntos na aula de língua portuguesa. Deixa eu me apresentar, eu sou a professora Denisa e é um prazer estar aqui. E sem perda de tempo, vamos começando logo, porque a gente precisa hoje fazer um apanhado de tudo que vocês viram durante essa semana. Essa semana nosso ritmo de estudos mudou um pouquinho, porque nós tivemos aí a inserção das aulas na TV e hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Hoje nós vamos falar sobre artigo de opinião, sobre adjetivo e locução adjetiva. Então, na língua portuguesa de hoje, na nossa aula, nós vamos estar falando sobre todos esses conteúdos que foram abordados durante a semana. E aí eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente tem muito que aprender. Então, vamos começar sem perda de tempo com a nossa hora da leitura, que é aquele momento prazeroso que eu e você temos de sempre conhecer uma história diferente. Então vamos lá? Vem comigo que vai ser muito legal. A história que eu trouxe para vocês hoje é de Marciano Vasques e o título da nossa história é A Menina que Esquecia de Levar a Fala para a Escola. Essa história é de uma menina que não se expressava, não gostava de falar, tinha uma certa timidez para se expressar. Você conhece alguém assim? Então vamos conhecer um pouquinho da história dela, tá bom? Vamos lá? Essa é a nossa personagem da história de hoje e vamos começar. Vamos aí, foco na leitura, a historinha vai estar aí na TV para você. Levava tudo, apontador, caderno, lápis, a mala, só não levava o principal, a fala. Esquecia. Onde? Em casa, talvez. Quanta timidez! Quando diariamente alguém pedia psiu, nunca era com ela, pois fazia tempo que sua fala havia sumido. Ela era a menina que esquecia de levar a fala para a escola. Será que, quando ela ia à feira, levava a fala na sacola? Fala conquista, impressiona. Olha, uma pista, fala não tem dono nem dona. Fala é de quem quiser pensar, de quem quiser ouvir, que quem quiser se lambuzar de tanto falar. Falar é mais que sorrir, mais que chorar, mais que dançar. Falar é a melhor maneira de se expressar. E aí a gente vê várias pessoas aí se comunicando, né, de várias maneiras. Já imaginou como as palavras ficariam tristes se não tivessem ninguém para falar? Se todo mundo ficasse num cantinho sem dizer nada, igual essa menininha? Seria uma tragédia. Quem iria querer viver num mundo assim? Isso nem seria mundo, seria mudo. Tudo que vive fala. São falas diferentes, claro. Cada qual com sua voz, com seu jeito de falar. Pessoa não relincha, passarinho não late, nem quando fica triste sem alpiste. E aqui nós temos várias imagens de vários animais e o sonzinho que os animais fazem, né? Vamos continuar. Mas criança, além de correr, tem outra grande especialidade, a fala. E fala bastante. Professora esperta, já aproveita isso no primeiro instante. Criança tem outra vantagem, fala o que sente. Diferente de muita gente grande, que às vezes fala e não diz. Mas defeito de adulto, deixa pra lá. O importante seria ouvir essa menina falar. Será que ela engoliu a fala? Então que se apresentem os culpados. Um dia sonhou que recolhia um montão de barulho no caminho. Gente martelando, barulho de metrô, mãe nervosa, professora gritando, gente berrando, carro buzinando, música no último volume. Barulhos que ela conhecia bem. E colocou esse montão de barulho dentro da mochila e jogou no rio.
rodopiando entre crisálidas, crisântemos, pirilampos, libélulas, joaninhas, colibris com arco-íris entre as penas e dourados peixes. Ela espalhou no ar restos enluarados que despencavam das folhas, e falou, falou e falou. Larará, larará, ela começou a cantar, né? E começou a falar bastante, nossa personagem. Que pena! Acordou e foi com sua mudez para a escola. Esta menina, além de sonhar, precisa falar. E você, gosta de se expressar? É sempre muito bom dizer o que pensamos, claro, com todo respeito e com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e sempre busquem falar com respeito e falar com carinho também, tá bom? Fim da nossa história, nós vamos agora para os objetivos da aula de hoje. Primeiro objetivo é distinguir fatos de opiniões e sugestões em textos informativos, jornalísticos e publicitários. Também o nosso objetivo é identificar o tema de um texto e, por fim, flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os adjetivos em concordância com os substantivos. Todos esses objetivos também já foram buscados e alcançados durante essa semana e agora nós vamos fazer uma pequena revisão. Então vamos lá, gente. As retomadas dos conteúdos da semana, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre artigo de opinião, sobre adjetivo e locução adjetiva. E aqui eu trouxe para vocês uma charge, né, bem legal do Armandinho, que é um personagem que eu gosto bastante. Então vamos fazer a leitura aqui juntos, vamos lá. Armandinho está falando com seu amiguinho sapo. Então vamos lá? A gente consome muita coisa pronta, por falta de tempo ou preguiça. O pior é consumir opinião pronta. E aqui está uma palavrinha bem interessante que nós trabalhamos durante toda essa semana. A palavra opinião. E para você, o que é uma opinião? Vamos lá para a gente rever esse conceito? Gente, opinião é a maneira de alguém pensar, ver e julgar algo, alguma coisa ou alguém. Então, a forma como você pensa, o que você acha sobre algo ou alguém é a sua opinião. Entenderam? Então, vamos lá, pessoal. Como eu trouxe para vocês essa imagem, olha só. Tem gente que tem uma opinião diferente da outra, né? A gente vê aí que tem um bonequinho que tá fazendo assim, ó, aquele sinal de que ele tá achando legal. E tem outro que já não tá muito alegrezinho. Olha aí como é que tá o rostinho dele, tá bem triste, né? E tá fazendo esse sinal aqui. Então, opinião é isso mesmo, gente. Em nossa sociedade, nós temos uma grande diversidade de opiniões a respeito dos mais variados fatos. E aqui a gente encontra uma outra palavra que a gente estudou bastante essa semana, que é a palavra fato. E o que é um fato, pessoal? Vamos agora saber o que é um fato. Rapidinho para a gente revisar. Fato é algo cuja existência é inquestionável, é inegável, é a realidade, é a verdade que pode ser comprovada, ou seja, que ninguém pode negar, é algo que está ali para todo mundo ver e comprovar. Isso é um fato. Nós temos aqui a Turma da Mônica e nós vamos ver alguns fatos e opiniões sobre a Turma da Mônica. E aí eu quero que você perceba como dentro das frases que nós vamos ver, nós temos fatos, algumas que representam fatos e outras que representam opinião. Vamos lá? Primeira frase. Mônica é uma personagem infantil. Esta mensagem, ela identifica um fato ou uma opinião? O que você acha? Gente, isso é um fato, porque realmente a Mônica é uma personagem infantil, não é verdade? Criada pelo Maurício de Souza. Vamos para a próxima frase. O Cebolinha é super engraçado. E aí, você acha que essa frase identifica um fato ou uma opinião? Tem gente que pode achar o Cebolinha realmente muito engraçado, mas tem gente que pode não achar. Então, essa frase, ela traz para nós uma opinião. Outra frase é, Magali gosta de comer melancia. Isso é um fato ou uma opinião? Quem conhece a Turma da Mônica sabe muito bem que a fruta preferida da Magali é a melancia. Inclusive, é um dos símbolos, né, da Magali, que é a melancia. Então, isto é um fato. Vamos para mais uma frase? Cascão não gosta de tomar banho. É um fato ou é uma opinião? Quem conhece também sabe, né, que o Cascão realmente não gosta de tomar banho, é inegável. Então,
se constitui em um fato. Para finalizar, todos amam a Turma da Mônica. Será mesmo que todo mundo ama a Turma da Mônica? Será que todo mundo gosta? E aí, gente, isso é um fato ou é uma opinião? É uma opinião, porque na verdade as pessoas elas têm liberdade para gostar ou não de certas obras, né, literárias, como é a Turma da Mônica. Então vamos lá, gente. Lembretes rapidinhos sobre artigo de opinião. Primeiro que o artigo de opinião é um texto argumentativo, ou seja, quem escreve um artigo de opinião não vai apenas apresentar a sua opinião, mas ele vai argumentar, ou seja, ele vai explicar o motivo pelo qual ele está apresentando aquela opinião. Ele vai dar para você razões para, quem sabe, você também concordar com a opinião dele. Então, ele é um texto argumentativo. Outra característica do artigo é que ele aborda temas de interesse público. Temas que estão, assim, são recorrentes na atualidade. E isso é muito ativo dentro das notícias, dentro do setor jornalístico, em todos os meios de publicidade. A opinião ela é trabalhada nesse meio jornalístico de informação também. Apresenta e defende um ponto de vista pessoal. Então, o artigo de opinião ele vai trazendo realmente isso, um ponto de vista de alguém, né, do autor, e ele vai trazendo aí alguns argumentos para apresentar esse artigo de opinião. Vamos falar sobre a estrutura de um artigo de opinião, só lembrando rapidinho. Nós temos a introdução com a apresentação do tema e do ponto de vista. Temos também o desenvolvimento, que é onde o autor vai expor os argumentos, vai explicar a sua opinião. E, por fim, nós temos a conclusão, que é a síntese do raciocínio, ou seja, o resumo de tudo que foi falado e também traz as propostas de resolução. Porque quando a gente fala de um problema, não adianta só a gente criticar e dar a nossa opinião, nós precisamos também trazer uma luz para resolver aquele problema, não é? Aquela situação. Então, vamos agora ler um artigo de opinião juntos. Vamos lá, gente? Olha só, trouxe essa imagem para vocês. O que vocês acham que está acontecendo aí? Parece aí que é uma mamãe que não está muito satisfeita com a sua filha, não é? A menina também está um pouco assim zangada. E aí a gente vai ver sobre o que fala esse texto. Pais devem estabelecer limites. Vamos ler? São os pais que devem buscar estabelecer limites no uso de internet. Às vezes, o adolescente está com dificuldade de ter autonomia para estabelecer seus próprios limites. Então, nessa hora, precisa de alguém para fazer isso, afirma o psicanalista Ailton Bastos, de Londrina. Vamos continuar a leitura do texto. Em situações específicas, como o adolescente que está com baixo rendimento escolar, por conta da quantidade de horas que passa conectado, nesse caso conectado à internet, não é? Vale limitar as horas até que elas melhorem, as notas melhorem. Mas com adolescente você tem que deixar muitas vezes uma válvula de escape, pois quanto mais intensa a exigência, mais chances de não dar certo. Ele precisa de parâmetros, mas com um certo nível de liberdade, diz. Mesmo assim, há situações em que é preciso até proibir os acessos à internet por um período de tempo. Há certos momentos que não é radical proibir. Há certos momentos que é necessário, mas isso não pode ser feito no calor da emoção. Esse adulto tem que pensar bem antes de estabelecer limites para que possa cumprir a palavra dada, avalia. E esse texto foi retirado da Folha de Londrina no ano de 2007. Então vamos continuar aqui. Falando sobre o texto que nós acabamos de ler, qual é o tema do texto, gente? Ou seja, qual é o assunto principal, o tema que permeia todo o texto? Vamos agora para algumas alternativas. Letra A, o tema do texto é o uso da internet? Será que o tema do texto é esse? Letra B, a fase da adolescência. Será que esse é o tema do nosso texto? Letra C, as brigas entre pais e filhos. Então, o que você acha? Por último, a letra D, limites necessários aos adolescentes. Dessas 4 alternativas, qual seria o tema do nosso texto? Gente, eu vou dar 2 segundinhos para você pensar e já a gente volta com a nossa resposta, tá bom?
Então, vocês já pensaram bastante? Vamos lá para a nossa resposta, para o nosso gabarito? O tema do texto são os limites necessários aos adolescentes. A gente observa que fala, sim, da relação entre pais e filhos, fala sobre o uso da internet, fala sobre o adolescente, como que ele é, mas o tema do texto em si são os limites necessários aos adolescentes, tá bom? Vamos continuar? No trecho abaixo, encontre uma opinião e um argumento. Então, eu vou dar para você alguns segundos para você ler e você vai encontrar nesse trecho uma opinião, mas também você vai encontrar o argumento. Lembra o que é o argumento? O argumento é a justificativa, é a explicação que o autor dá para expor a sua opinião. Então, vamos lá rapidinho. Você vai fazer essa leitura, vou te dar uns segundinhos para você fazer essa leitura e já a gente volta para fazer juntos e fazer aqui a nossa correção da atividade. Encontre a opinião e encontre o argumento, tá bom? Vamos lá! Vamos voltar aqui, gente. E aí, já fizeram a leitura? Já conseguiram encontrar a opinião no texto? Então, vamos primeiramente encontrar a opinião. O que é a opinião, gente? É a afirmação de alguém sobre alguma coisa, lembra? A gente falou bem no início que opinião é aquilo que eu penso sobre algo ou sobre alguém, é o que eu penso sobre uma ideia, é o que eu penso, né? Então, essa opinião, ela sempre vai ser dada em forma de afirmação. Então, vamos lá. A nossa opinião nesse trecho é: são os pais que devem buscar estabelecer limites no uso da internet. Essa é a opinião do autor. E aqui a gente observa o seguinte, gente. A opinião é uma ideia formada sobre alguma coisa. Nesse caso, sobre os limites que os adolescentes precisam ter em relação à internet. Mas, dentro desse trecho, nós também encontramos um argumento. E é aqui que eu quero falar com vocês. Que argumento nós encontramos nesse trecho aqui? Porque a opinião a gente já sabe, né? A gente sabe que são os pais que... A opinião do autor é que os pais que têm que buscar estabelecer limites no uso de internet para os seus filhos. Agora eu quero um argumento. Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui, vou grifar aqui para vocês verem o argumento. Olha só o argumento do autor. Às vezes, o adolescente está com dificuldades de ter autonomia para estabelecer seus próprios limites. Lembra que eu falei para você que todo artigo de opinião vem acompanhado de argumentação, de explicação ou justificativa sobre aquela ideia que está sendo lançada? Então, a justificativa ou o argumento do autor é que, às vezes, o próprio adolescente ele tem dificuldade de estabelecer os seus limites e, por isso, é preciso que os pais eles busquem aí estabelecer esses limites para eles, né? Então, está aqui de lilás o argumento para que você identifique aí. Será que você acertou? Então, parabéns para você, viu? Prestou atenção, leu bastante, muito bem. Então, vamos continuar, pessoal. Olha só, nós temos um trecho do nosso texto, não é? Em situações específicas, como o adolescente que está com baixo rendimento escolar, por conta da quantidade de horas que passa conectado, vale limitar as horas até que as notas melhorem. Em situações de baixo rendimento escolar, a opinião do autor consiste em... Temos aqui as 4 opções. Alternativa A, permitir total acesso à internet. B, limitar o tempo de acesso à internet. C, esperar que as notas melhorem por si só. Ou D, não se posicionar a respeito deste assunto. De acordo com o trecho que nós acabamos de ler, em situações de baixo rendimento escolar, qual é a opinião do autor? Entre essas 4 alternativas, eu vou te dar 2 segundinhos para pensar e já a gente volta com a resposta. Vamos lá, pessoal? Já escolheram a sua resposta? Então, gente, olha só.
Em situações de baixo rendimento escolar, o autor ele orienta a limitar o tempo de acesso à internet. E é isso que está sendo falado aqui dentro do nosso trecho que nós acabamos de ler, né? Então, ele fala, vale limitar as horas até que as notas melhorem. Entenderam, gente? Então, vamos para mais uma perguntinha? Vamos lá? Leia o trecho abaixo e identifique 2 adjetivos. Olha só, nesse trecho nós temos 2 adjetivos. E você lembra o que é um adjetivo? O adjetivo é a palavra que qualifica ou caracteriza o substantivo. Ou seja, é a palavra que dá uma qualidade ou característica para o substantivo. Então, vamos ler o trecho. Há certos momentos em que não é radical proibir. Há certos momentos que é necessário. E aqui nós temos 2 adjetivos. Eu vou dar 2 segundinhos para ver se você consegue aí identificá-los, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Já conseguiram? Viram algum adjetivo? Nós estamos em busca de 2. Então, vamos lá, gente. Há certos momentos em que não é radical proibir. Radical é um adjetivo. E aqui nós vemos o conceito de radical. O que é radical? Radical é tudo aquilo que é caracterizado por um sensível afastamento do que é tradicional ou usual. É algo extremo, extremado. Então, radical é um adjetivo. Temos um outro adjetivo aqui que é necessário. Essa palavrinha, ela é um adjetivo também. E necessário significa tudo aquilo que é essencial, indispensável, que é preciso, que é imprescindível. É aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. Então, nós já sabemos que adjetivo é isso, né? É aquela palavrinha que caracteriza ou qualifica o substantivo. Agora nós vamos falar sobre locução adjetiva, que nós trabalhamos durante essa semana e nós vamos fazer rapidinho uma revisão com vocês, tá bom? Bom, para começo de conversa, você e eu já sabemos que locução é uma reunião de palavras e essa reunião de palavras, essas palavrinhas juntas, elas vão produzir um mesmo sentido. E adjetivo, nós já falamos, são palavras que acrescentam qualidades ou características aos substantivos, certo? E agora, gente, temos o conceito de locução adjetiva. Locução adjetiva é uma expressão que tem o mesmo valor do adjetivo, ou seja, a locução adjetiva ela também vai caracterizar ou qualificar o substantivo. A diferença é que a locução adjetiva tem 2 ou mais palavrinhas juntas para fazerem ali a significância de uma só expressão. Então, vamos lá. Nós temos uma atividade agora e a nossa atividade é transformar as locuções adjetivas que estão entre parênteses em adjetivos para completar as frases abaixo. Então, o que você vai fazer? Eu trouxe para vocês uma lista de frases que tem um espaço para ser completado. E entre parênteses nós temos as locuções adjetivas. A nossa missão é transformar essas locuções adjetivas em adjetivos. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é, olha só. A nossa primeira frase. Ela tem um rosto e nós temos que colocar nessa lacuna apenas uma palavrinha, um adjetivo. Mas essa palavrinha, ela tem que ser referente à locução adjetiva de anjo, tá bom? Então vamos lá. Próxima frase. Este pássaro é uma ave. Temos que completar com um adjetivo e esse adjetivo tem que ser correspondente à locução adjetiva da noite. Temos a outra frase. O garoto gosta de carne. Temos aí o espaço para a gente completar e nós vamos completar com o adjetivo correspondente à locução adjetiva de boi. As árvores são lindas. As árvores com flores são lindas. Como é que nós chamamos uma árvore com flor? Como é que se chama essa árvore, né? Vamos lá? Alguns animais, aí tem o espaço para você completar e tem o restante da frase, são raros. E esses animais são animais do mar.
Então vamos para a primeira frase, gente. Olha só. Ela tem um rosto de anjo. Como é que nós vamos fazer para transformar essa locução adjetiva de anjo em adjetivo? Ou seja, numa palavrinha só. De anjo é a mesma coisa que angelical. Então eu posso dizer que ela tem um rosto de anjo ou tem um rosto angelical. Agora, a segunda frase. Este pássaro é uma ave da noite. Se é uma ave da noite, a expressão, a locução adjetiva da noite, pode ser substituída por qual adjetivo? O adjetivo noturna. Este pássaro é uma ave noturna. Por quê? Porque é uma ave da noite que costuma se movimentar durante a noite. A próxima frase. O garoto gosta de carne de boi. Como é que nós chamamos a carne de boi? É a carne bovina. E todas essas palavrinhas que eu estou colocando aqui para vocês são adjetivos. E os adjetivos, eles podem ser transformados em locuções adjetivas e as locuções adjetivas também podem ser transformadas em adjetivos, tá bom? Próxima frase. As árvores são lindas. Essas árvores são árvores com flores. Algo que está com muitas flores. Como é que nós chamamos? O adjetivo que nós damos? O adjetivo floridas. Então, as árvores floridas são lindas. Por último, alguns animais são raros. Que animais que são raros? Os animais do mar. Se eles são animais do mar, nós podemos chamá-los de animais marinhos. Entenderam, gente? Então, é o seguinte, essa lista de locuções adjetivas é muito importante que eu e você possamos estudar sempre, tá sempre revisando, tá sempre conhecendo, tá bom? Praticando exercícios nesse sentido, porque é muito importante pra gente. Olha só, pessoal. Agora chegou a hora do nosso intervalo. Nós vamos dar um tempinho e daqui a pouco a gente volta para nosso segundo momento da aula de hoje. Então eu espero que vocês estejam aí a postos, preparados, porque no nosso segundo momento a gente vai ter muita coisa para fazer. Tchau, tchau!